Olha, abertura, dia da abertura das Olimpíadas, eles apostaram tudo no cenário belíssimo de Paris, o Rio Sena, os barcos desfilando lá pelo Rio Sena, mas antes da abertura, um caos no transporte, sabotagem nos trens franceses. Ainda não está claro quem é que fez, mas muitos trens, muitas estações paralisadas, muita gente que ia para Paris, do interior da França, para assistir a abertura, ficou prejudicada. Olha aqui, algumas imagens que chegam da França com o caos. A rede ferroviária francesa é atingida por incêndios antes da abertura da Olimpíada. A investigação está aberta e mostra a dificuldade. Todo mundo, olha, o país de primeiro mundo, agora vocês vão ver uma Olimpíada de primeiro mundo. Está um caos. Trens parados, sabotagem e um aeroporto chegou a ser evacuado na França. Aqui, ó, aeroporto na França evacuado por razões de segurança, o aeroporto de Basileia-Mulhouse, que fica perto da fronteira com a Suíça, né? Então, para a gente ver que eles estão com dificuldades para organizar uma Olimpíada, um clima efervescente na França, acabou de ter eleição, a extrema-direita, né, muito ódio nas ruas da França, um país que tem uma tradição de efervescência política e isso está também ali nas Olimpíadas. E a abertura, hein, gente? Eu recebi também muita gente falando que não gostou, achou a festa meio fraca. Você achou, Juliano, tanto assim? Porque o cenário é belíssimo. Dividiu opiniões, né, Rodrigo? Porque enquanto você tinha tradicionalmente o desfile da abertura das Olimpíadas dentro de estádios, com aquela produção, com o público concentrado, dessa vez, desfile de barcos no Rio Sena, eu gostei. Você gostou? Gostei porque eu acho que valorizou a cidade de Paris, mostrou que a Olimpíada não é só um evento fechado, que está para quem comprar o ingresso, mas pode ser apropriado pela cidade, uma fronteira mais diluída entre o público e o privado. Eu gosto desse tipo de coisa e tá cheio de memes, alguns geniais, né? Um deles dizendo aqui, mencionando, posso ler alguns, mencionando que é a primeira vez em muitos anos que o governo francês fica feliz com estrangeiros chegando de barco e não os recebe com repressão. Uma boa referência aí à política migratória do governo francês e de tantos outros que recebem os imigrantes com muita violência e muita repressão normalmente. Agora, eu vi também críticas, Juliano, de jornalistas que estão lá acompanhando, nosso colega Sérgio Uti, que é do SBT, dizendo, olha, a chuva atrapalhou demais. Então, fizeram a abertura, né, no Sena, eu não sei, claro que devem ter levado em conta a previsão do tempo, isso você não controla absolutamente e tal, mas ele disse que atrapalhou. Tem até uma postagem aqui, que a gente pode colocar na tela, sobre essa questão da chuva, né? A chuva tirou um pouco o brilho, literalmente, desse cenário tão bonito que é o cenário do Rio Sena. Cerimônia de abertura das Olimpíadas deve ser debaixo de fortes chuvas, e foi, viu? Essa aqui era a manchete antes, e foi. Eu tenho aqui uma outra postagem feita pelo colega jornalista, está aqui o Sérgio Uti, olha, um dos telões do palco principal, onde estão as autoridades, acaba de apagar, isso na beira do Sena, eles montaram umas arquibancadas ali na beira do Sena. Chove muito em Paris. Apesar disso, uma festa, sem dúvida nenhuma, bonita. Mas tudo isso, sabe por que eu estou trazendo isso tudo? Porque foi um festival de vira-latice quando o Brasil foi fazer a Copa e as Olimpíadas aqui no Brasil. Todo mundo falava, não vai dar certo, vai ser todo mundo roubado, não vai dar tudo errado, cerimônia de abertura. E no final, no Brasil, fora do campo, na Copa, deu tudo certo. O problema foi dentro do campo, né? Como a gente sabe. Em Paris, tem problema até com assalto. Você viu quem foi assaltado em Paris, Juliano, hoje? O Galinho de Quintino, Zico, mais de R$1 milhão em prejuízo, tomou o Zico porque parece que levava joias caras na mala, viu? Pois é, virou moda, tá levando o relógio Rolex, joias e tal. O Zico foi assaltado dentro de um táxi, gente. E o pessoal dizia, Rio de Janeiro vai ser um perigo para os turistas na Copa. O Zico do Rio de Janeiro foi ser assaltado em Paris, minha gente. Olha só. Então, isso me faz lembrar como brasileiro, uma parte pelo menos, porque o povo vibrou, se divertiu muito com a Copa do Mundo em 2014, mas ficava uma turma, eu me lembro de estar, Juliano, num aeroporto ali por 2012, 2013, e todo aeroporto do mundo tem fila no controle, né? Ali a hora que você vai passar a bagagem. Eu estava no aeroporto aqui no Brasil, numa viagem interna, e aí começou aquela coisa da classe média. Olha aí, ó, tudo errado, imagina na Copa, aquela frase que a gente ouviu durante meses, imagina na Copa. Aí veio a Copa e deu tudo certo, as seleções viajaram para lá, para cá, torcedores, um país gigantesco, deu tudo certo fora do campo, porque dentro do campo não deu muito certo, né? A gente perdeu de 7-1 para a Alemanha. Outra coisa que não deu certo na Copa no Brasil foi
aquela vaia horrorosa, que não foi só vaia, teve xingamento na abertura da Copa de 2014, no estádio do Corinthians, em Itaquera, a Dilma xingada pelos ricos brasileiros. Dilma é vaiada de novo na final. Ah, isso aqui foi na final, mas na abertura, teve na abertura e teve na final. Então, falta de educação com a representante do país, do Brasil. Fora de campo, a organização funcionou muito bem. Os franceses é que estão tendo problemas, mas ainda assim é uma festa bonita, né? A gente está falando aqui dos problemas, mas é uma festa bonita. Teve também protesto, o Juliano falou aqui, né? Pela primeira vez os franceses recebem gente de fora, né? Nos barcos, porque foi isso, as delegações desfilaram nos barcos. Os argelinos fizeram protesto. A delegação argelina, lembrando a guerra de independência contra a França, a morte de argelinos nos combates contra os franceses. Teve também a delegação palestina, foi emocionante, pequena delegação palestina, e uma vaia para a delegação israelense. Não sei se você acompanhou isso também. Não só acompanhei, como tem um mistério ainda que eu não consegui decifrar. Daqui a pouco vai ter notícia falando sobre isso, talvez até o próprio ICL vai trazer alguma novidade aí, que é uma imagem que mostra um barco onde estaria a delegação de Israel, com a bandeira de Israel, com a placa Israel, sem a delegação. E depois, alguns minutos depois, aparece a delegação de Israel num outro barco. Não se sabe se foi uma medida de segurança, né, para tentar confundir alguma eventual tentativa de atentado. Hoje Israel se converteu no país mais odiado do planeta Terra pelo genocídio que está promovendo, o seu governo está promovendo contra a população em Gaza, ou se foi mesmo algum tipo de protesto que depois foi, ou de protesto, ou de medida de segurança da delegação israelense, que depois foi em algum momento revertida. A gente vai descobrir isso logo, logo, certamente essa informação vai vir à tona. Muito bem, enquanto isso continua a cerimônia. Olha aí, ó, aqui a delegação, a postagem que mostra a delegação de Israel sendo vaiada. É claro que aqui a gente não pode rodar a imagem, tem direitos de transmissão, isso dá um problema danado. Se rodar a imagem aqui com direitos, dá um problema danado. Mas a gente tem aqui o take aqui, a imagem parada e o registro de que houve a vaia. Eu escutei, né, assim, muita gente na rua ali assistindo e vaiando quando passa a delegação israelense ali dentro do barco, né, no Rio Sena. Outra postagem sobre a delegação argelina. Ó, a delegação argelina jogou flores em homenagens aos mártires afogados pela polícia no Rio Sena em 1961, enquanto a Argélia lutava por independência. A França negou responsabilidade nesse massacre até 1998, quando reconheceu finalmente as 40 mortes. Estimam-se, no entanto, que possam ter sido muitas mais, entre 200 e 300, as mortes na França, porque na Argélia morreram muitos e muitos argelinos lutando pela independência. É um capítulo aí da luta anticolonial, né? E então os franceses têm essa tensão permanente ali dentro do seu território, e isso esteve, eu acho até saudável que esteja, né, na abertura, né? É um show, é bonito, é esporte, é festa, mas tem também a história ali, né, Juliano? É muito forte, muito emocionante. E uma independência relativamente recente, né? A Argélia concluiu seu processo de independência no final dos anos 60, começo dos anos 70. E no mundo dos memes, para aliviar um pouco o clima, né, Rodrigo? Porque essa aí foi pesada. Na sexta-feira agora também, na abertura das Olimpíadas, eu recebi aqui um meme da Fernanda Lima, que diz o seguinte, enquanto passava a delegação de Portugal, um meme, esses aí quando chegam de barco levam todo o ouro. Levam ouro, é perigoso. Numa referência aí ao colonialismo português, que poderia também ser usado pelos ingleses, espanhóis, holandeses e todos aqueles que apostaram no colonialismo durante todo o século XVII e XVIII.